Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gilberto Zêntrico. Nós estamos aqui hoje com o professor Everaldo Oldoni e nós teremos hoje a segunda parte do nosso trabalho sobre fé, o segundo vídeo com essa temática tão interessante. Tudo bem, professor Everaldo? Seja bem-vindo. Obrigado, professor Gilberto. Tudo bem? Bem-vindos a todos. Hoje vamos então para a segunda parte, como tu diz, de um tema muito importante, interessante, delicado, até diria, né? A questão de fé em consultório. É importante a gente dizer que nessa sequência, como no primeiro vídeo, a gente vai tratar a questão da fé como o simples ato de crer, como o conjunto de verdades subjetivas, né? Quando falamos em verdades subjetivas, estamos falando do tópico 5, prejuízos, as nossas verdades subjetivas que já nos habitam, né? A gente não vai falar de abordagens religiosas, dogmas, instituições. É o simples ato de crer, tá? É um assunto delicado, um assunto que para alguns é muito sagrado, para alguns é tabu, né? Então, seria muito interessante que, para pegar essa sequência, assistir o vídeo um. Hoje, como o professor Gilberto já falou, nós estamos fazendo a segunda parte, a parte final deste tema, que é um tema apaixonante. Eu gosto muito dele também. Gilberto, nós, como terapeutas, utilizamos de várias ferramentas, de vários conceitos que nos ajudam no momento em que o partilhante nos procura. E uma das ferramentas seria a categoria assunto, né? Logo que ele nos procura, a gente procura então já no assunto que se desdobra em assunto imediato e último, assunto imediato sendo aquilo que o levou inicialmente para a clínica, o seu sintoma, né? Então, a Sim. partir deste assunto imediato, a gente começa a fazer toda a pesquisa, enfim, todo o procedimento que a gente utiliza como ferramenta. E aí, no decorrer, o terapeuta vai identificar os assuntos últimos, né, que é aqueles que têm a ver com a essência da questão que aflige esse partilhante, enfim. Então, a categoria assunto, imediato e último. Lembrando também que muitas vezes aquele assunto imediato que leva o partilhante para a clínica, no decorrer da clínica, ele simplesmente não tem nada a ver com as questões últimas desse partilhante, né? E isso é bastante comum. Mas a pergunta sobre essa questão categoria assuntos, professor Gilberto, existe uma dificuldade ou quais seriam as dificuldades para que o terapeuta possa delimitar o que é um assunto imediato e um assunto último? Poderia nos explicar, falar sobre isso? Sim, claro, Everaldo. Não há essa grande dificuldade, isso não é uma grande dificuldade, na verdade, para quem já tem uma certa prática clínica, ok? Certo. Normalmente, essa dificuldade ela se apresenta para quem está iniciando a caminhada clínica, para os estagiários dos cursos de formação. Por que isso? Por causa da dificuldade que existe quando o partilhante ele nos traz muitas vezes um assunto imediato e ele se apresenta com uma fé muito fervorosa, ele apresenta uma religião constantemente, ele apresenta questões espirituais que às vezes a priori elas se misturam com elementos de conflitos existenciais, com assuntos que o incomodam. Isso às vezes dá a impressão de que esse assunto imediato ele requer uma atenção por parte do filósofo clínico, ok? É Certo, muito sim. comum que questões ligadas à fé elas façam muitos barulhos, elas chamem muito atenção e
elas apresentem discursos firmes, discursos imaleáveis, sabe? Discursos que às vezes podem parecer determinantes na vida do sujeito, mas que quando nós olhamos para a historicidade dele, nós identificamos muitas vezes coisas contrárias a isso. Nós identificamos que às vezes aquilo é apenas parte da linguagem cotidiana do sujeito, mas que não chega a ser significante, propriamente dito, para a clínica. Não chega a ser um assunto último. Às vezes se torna até mesmo insignificante perante determinados elementos que no dia a dia, no linguajar, eles se tornam nulos, eles quase não aparecem, mas que acabam determinando o caminho do sujeito, acabam determinando as suas ações, acabam determinando os seus movimentos internos, sabe? Sim, sim, Então, perfeito. para quem já está em consultório há um bom tempo, isso praticamente não apresenta grandes dificuldades. Agora, para quem está iniciando a clínica, para quem está nos estágios, às vezes sim. Eu acho que é uma etapa de aprendizado, não é? Quem está no início. Perfeito. Mas é bem tranquilo de identificar, Everaldo. Tranquilo de delimitar isso com o tempo, com a prática, né? Sim. A gente observa que existem inúmeras naturezas de assuntos últimos envolvendo a questão fé, né? E algo muito comum em consultórios são as inconsistências nesses processos, nesses conteúdos da fé. Nos fale um pouco sobre essas inconsistências relacionadas a esse assunto fé. Sim, bacana. Existem vários processos que a fé ela pode ou se misturar, ou ela ser derivada, ou que dizem respeito exclusivamente à fé. Vários processos internos, subjetivos. E às vezes a forma como esses processos de fé eles se instauraram no sujeito fazem com que eles sejam, como eu posso te colocar, sejam inconsistentes, eles não funcionem segundo um preceito social de completude, de univocidade e assim por diante. Por exemplo, às vezes existem pessoas que têm fés equívocas e não definíveis. Uhum. Elas não sabem exatamente no que elas acreditam. Elas não sabem caracterizar a fé para elas próprias. Elas não sabem nem se elas acreditam ou não naquilo. Olha como é interessante. É um sistema interno de crença baseado numa equivocidade. Outras pessoas Seria, têm, por exemplo. Oi? seria como professar algo porque é um costume, ou então está inserido no contexto, professa aquilo, mas não sabe nem falar sobre aquilo, seria mais ou menos isso? Não somente como costume, porque daí a gente entraria aqui em aspectos linguísticos de tradição, por exemplo, de cultura, mas algumas pessoas, elas vivem de fato uma fé, Everaldo, uma fé que É, elas não sabem se é fé ou não, uma fé que elas não sabem caracterizar. Às vezes o sujeito não sabe, eu acredito em reencarnação ou eu acredito em céu e inferno? Eu não sei. Eu realmente não sei. Às vezes porque ele acredita um pouco em cada coisa, às vezes porque ele não sabe caracterizar aquilo no qual ele acredita, às vezes porque ele não sabe como definir o que é crer. Olha como é interessante. Então, algumas é, pessoas têm isso como equívoco. Elas não sabem definir essas questões. Outro exemplo, Everaldo, de inconsistência nos processos e na construção da fé são aqueles sujeitos que possuem crenças conflitantes para consigo mesmas. Quer dizer que muitas vezes o sujeito ele apresenta na Constituição
desses processos de fé, características que conflitam entre si dentro da própria fé. Um exemplo muito interessante disso é o sujeito que acredita em um Deus bondoso, em um Deus misericordioso e, ao mesmo tempo, acredita que, se ele pedir, Deus irá decepar a cabeça de seus inimigos, literalmente. Sim. Olha como é conflitante isso. E Sim. algumas pessoas possuem extremos opostos. Eles acreditam ao mesmo tempo em céu e inferno e acreditam ao mesmo tempo em reencarnação. E eles não conseguem caracterizar qual dos dois de fato eles acreditam, porque às vezes, inclusive, eles acreditam nos dois e não acreditam nos dois, porque eles acreditam em partes desses preceitos. Olha como é interessante. Já outros, Complexo. eles possuem, lá no tópico 20, epistemologia, características epistemológicas de uma incompletude. Porque para algumas pessoas a fé, ela não fornece respostas e não fornece caminhos com desfecho. Para Olha, algumas estruturas de pensamento, a fé, inclusive, ela chega a se tornar inviável. Inviável. Outros possuem uma fé com características de autodesconstrução. Quer dizer, a própria interessante. fé do sujeito desconstrói a fé do sujeito. Um exemplo disso é o camarada que coloca algo como, por exemplo, olha, eu não alcanço a iluminação. E se eu não alcanço a iluminação, significa que a minha fé, ela não me permite ser escolhido como sendo parte daquele corpo religioso. E se eu não posso ser escolhido, eu acredito que eu simplesmente não devo mais continuar acreditando em algo que não me escolhe para ser parte dele. Olha como é interessante. Às vezes, a gente vê isso, por exemplo, dentro de instituições religiosas. O camarada acredita que tudo acontece por vontade divina, por vontade da espiritualidade, e que ele vai se tornar parte daquela instituição. Mas às vezes ele não é aceito naquela instituição, não é aceito naquele corpo docente, naquele corpo de sacerdotes, e às vezes ele passa a acreditar que ele não ser aceito é um sinal de que ele não deve estar lá e não deve acreditar naquilo que ele acredita. Sim. Olha como é olha as inconsistências, os conflitos, as equivocidades, os preceitos de contrariedade que existem dentro dessa lógica. Outros Sim, têm verdade. uma fé com características que são simplesmente inviáveis de vivência na nossa base circunstancial atual. Simplesmente inviáveis. Como, por exemplo, a pessoa que acredita na necessidade de sacrifícios, por exemplo. E nós temos também, Everaldo, aqueles sujeitos que possuem uma estrutura de pensamento na qual a fé ela se associa exclusivamente a questões abstratas, a questões do pensamento, da imaginação, só que às vezes possuem, em contraparte, elementos determinantes dentro da estrutura deles, que são sensoriais, que são voltados a uma experimentação palpável das coisas. Então é aquele sujeito que ele consegue acreditar aqui, mas que a crença dele não passa para a materialidade das coisas, para a materialidade do mundo. E então, esse sujeito às vezes vai pedir algo, não vai receber esse algo e vai acreditar que ali tem problemas. Ele vai se frustrar
porque ele possui uma fé abstrata. Não é uma fé que conversa com as questões do mundo, com a base circunstancial, com a vida palpável dele propriamente dita. Entende? Uhum. Sim. Então há vários exemplos de inconsistências na construção desses processos de fé dentro do sujeito. Vários Sim. exemplos. Tu gostaria de Por isso, colocar alguma coisa que te venha à mente sobre isso, Everaldo? por isso que falávamos, né, que é um assunto delicado, sagrado, tabu para alguns, parece que para muitos a questão fé é algo que é como se fosse uma extensão externa de algo, mas que muitas vezes não promove a ligação com a sua própria existência, com a vivência, né? É tão complexo esse assunto e ao mesmo tempo é tão apaixonante porque tantas possibilidades são possíveis. Mas aí, diante dessa complexidade, a gente se pergunta, né? O quanto as pessoas que vivem nesses processos que geram essas inconsistências estão existencialmente amarradas ou emaranhadas com tudo isso, né? Por isso que eu vejo que é uma temática que precisaríamos falar muito mais sobre ela, né? No meu entender, na minha singularidade, este sagrado, o sagrado é justamente tem a ver com a minha singularidade, com todo o meu conjunto, que possibilite uma expansão existencial e não uma retração, mas a gente vê que muitas pessoas vivem a fé, para muitas pessoas gera essas inconsistências tão pesadas que a existência fica sombria em muitos momentos, né? Essas inconsistências precisariam ser exploradas muito mais para ver justamente em que medida ela está violando todo o meu código, enfim, todo o meu conjunto da minha estrutura, né? Muito Sem dúvida. interessante isso. Uhum. E diante dessa complexidade, olha o cuidado e a responsabilidade que um terapeuta tem ao receber um partilhante que traz essa questão fé para o consultório, né? Então, Sim. aí nunca é demais a gente falar da importância de se fazer essa pesquisa, essa colheita da historicidade, essa pesquisa profunda que vai fundamentar todo esse processo. E é interessante que em alguns partilhantes, quando ele chega, a gente pede para ele, ele vai nos apresentar o seu assunto imediato, e aí a gente passa a colher a historicidade, vai tendo um panorama que ainda é muito impreciso, eu diria, né? E aí a gente percebe que nesse contar da historicidade, muitos partilhantes elegem critérios de lembrança, ou elegem não, simplesmente nos passam e a gente observa que muitos usam esse critério da fé até para pontuar a própria existência, para narrar, né, para editar, para nos contar a sua historicidade. E a gente observa isso, que o partilhante usa a fé como um critério histórico de edição. Ele vai formulando a sua historicidade pela crença, né, pelas relações tópicas, categorias existentes, através desse critério da crença. Você poderia nos dar exemplos que demonstrem isso, Gilberto? O possível uso da fé como um critério de lembrança? Sim, nossa, bem tranquilo. É muito curioso. Quando a pessoa usa a fé como um critério de lembrança, ela baseia e ela edita essa história de vida a partir da fé. Uhum, Então, sim. toda vez que ela pontua as coisas na historicidade dela, ela pontua muitas vezes pela perspectiva da fé. Então, a pessoa coloca coisas como, por exemplo, naquela época eu lembro que a minha fé era muito imatura. Eu lembro que nesse período eu acreditava em X, em Y. O que marcou aquele momento da minha vida
foi receber o Espírito Santo. O que demarcou o fim da minha infância foi, sem dúvidas, o início da minha vida com Deus. Ou pensar na minha vida é pensar na minha fé e naquilo que eu fiz dentro da igreja. Ou então, Deus e a religião sempre estiveram presentes na minha vida. Primeiro foi na infância, acompanhando a minha mãe na igreja, depois na adolescência na catequese, depois na vida adulta com a entrada para a equipe da igreja. Então você observe, Everaldo, que a pessoa ela seguia dentro da própria história de vida pela fé, pela crença, pela relação com a religiosidade. É muito interessante. É como se ela editasse a história de vida dela segundo os fatos, acontecimentos e preceitos da própria fé dela. É muito interessante. No entanto, temos que tomar aqui alguns cuidados, ok? Apresentar a fé como um critério de lembrança não significa necessariamente que essa fé apresente peso subjetivo. Quer dizer que nem sempre ela será determinante na vida do sujeito só porque ele usa ela como critério de edição histórica. Cuidado. Outra questão, nem sempre essa fé vai apresentar uma relação com os assuntos últimos. Ok? E às vezes nem com o assunto imediato. Certo? Sim. E também é importante deixar claro que nem sempre eu vou poder utilizar essa fé que está constantemente na historicidade como conteúdo ou como ferramenta submodal, ou seja, como ferramenta clínica, como procedimento clínico. Isso, ter a fé como um critério de lembrança significa apenas que o sujeito vai pautar a construção linguística do enredo histórico a partir da fé. É apenas isso, nada mais. Sim, exato. Mas imaginando, Gilberto, que para essa estrutura a questão fé seja algo determinante, e ela vá utilizando esse critério de lembrança da fé, como se fosse, nos exemplos que você deu, ou até podemos dar outros exemplos, né? Da pessoa que começa, que pontua, como que se dividisse matematicamente períodos, né? Lá com 9 anos iniciou os estudos bíblicos, com 11 primeira Eucaristia, e ela vai pontuando isso, parece, de uma forma matemática, como se fossem o que nós chamamos de dados divisórios, né? Imaginando esse partilhante que pontua desta forma, que tem esse critério de lembrança e que seja isso determinante para ele, nos fale mais sobre esses dados divisórios, sobre esses períodos, né? E para essa estrutura seria utilizado desta forma. Bacana. Olha como é interessante, Everaldo. Essa narrativa que nós temos chamada historicidade, ela já se chama historicidade justamente porque ela não é a história de vida do sujeito, mas é uma edição, uma interpretação dessa história de vida, ok? Então é como eu interpreto, significo, como eu vislumbro essa história. Quando o sujeito ele partilha da sua historicidade conosco em consultório, não é incomum que esse sujeito ele organize essa historicidade respeitando certas pontuações históricas. Muitas delas, inclusive, são derivadas dos critérios de lembrança que nós acabamos de ver. É por isso que muitas vezes os critérios de lembrança eles servem como uma forma de ressignificação, de reinterpretação ou mesmo de compreensão subjetiva da própria historicidade. Ok? Há muitas possibilidades aqui no qual o partilhante ele pode utilizar a fé
como um critério de lembrança que organize a historicidade dele em fases, etapas e períodos de vida. Ele pode, por exemplo, organizar a historicidade dele, iniciando ela aos 5 anos com as primeiras lembranças e delimitando essa fase de vida aos 9 anos, quando ele iniciou os estudos bíblicos. Então a pessoa pode delimitar essa fase de vida inicial, que começa lá no início das memórias dela, aos 5 anos de idade, concluindo essa fase de vida quando ela, por exemplo, inicia os estudos bíblicos aos 9 anos. Ou seja, nós temos aqui a sua representação de fé constituindo-se como uma pontuação histórica que demarca o fim de uma fase e etapa de vida e o início de uma nova fase. Essa organização da historicidade em fases, em etapas, em períodos de vida é o que se constitui em filosofia clínica de dados divisórios, que é um procedimento que é derivado lá da matemática, ok? E que, além de nos permitir uma compreensão de como o sujeito ele organiza a vida em fases, etapas e períodos, ele também nos permite ter uma noção processual detalhada de certos percursos históricos. Veja, quando a gente colhe a historicidade do sujeito, a primeira leva de historicidade do sujeito, essa primeira leva da historicidade, ela costuma ser muito pueril, muito simples, muito básica, ok? Ela normalmente é uma historicidade que ela define as seguintes questões: eu nasci aqui, eu morei em tal lugar, eu estudei tal coisa, a gente se mudou, eu passei a ter conflitos em tal igreja, eu mudei da igreja, eu fui para outro lugar. Veja, é uma historicidade que ela é muito cru, ela é muito pobre e ela nos mostra apenas pontuações. Então nós vamos identificar, nessa primeira leva da historicidade, quais são as pontuações que essa pessoa ela utilizou para dividir, para organizar a narrativa dela, ok? E nós vamos aplicar então a primeira leva de dados divisórios. Para quê? Para que a gente possa aprofundar esta historicidade, para que a gente possa ter mais dados sobre essa historicidade, respeitando as próprias pontuações que o sujeito faz, respeitando a própria forma do sujeito organizar essa historicidade. Então, por exemplo, eu posso pedir para o camarada: conte-me em ordem cronológica tudo aquilo que você se lembra dos seus 9 anos de idade, quando você iniciou seus estudos bíblicos, até os seus 14 anos, quando recebeu pela primeira vez a comunhão. Veja, eu estou aplicando aqui os dados divisórios, eu estou ampliando um período de vida dele que está organizado com base em quê? Em aspectos da fé. Só que os dados divisórios, eles não servem apenas para aprofundar a historicidade. Eles também permitem que o terapeuta ele tenha detalhe sobre como se deram diversos processos históricos, movimentações categoriais, circunstanciais, como se deu, por exemplo, a passagem de certas circunstâncias religiosas ou de certas formatações tópicas rumo a outras formatações, a outras circunstâncias, como se deu o desenvolvimento, por exemplo, de conflitos entre a fé do partilhante e outros tópicos. Às vezes a fé conflita com emoções, com buscas, com crenças, e eu vou usar os dados divisórios para compreender como se deu o início deste conflito, como foi o processo de conflito, como foi passar por isso, como foi o pós-conflito, por assim se dizer, caso ele tenha sido resolvido. Então, não é incomum que a gente aplique várias levas de dados divisórios, colocando aquilo que a gente quer pesquisar centralizado na historicidade
e definindo um ponto anterior e um ponto posterior. Isso é muito comum. Se o terapeuta, por exemplo, ele quer compreender como foi o início da vida religiosa do partilhante aos 9 anos de idade, ele pode pedir para que o partilhante ele conte tudo o que ele se lembra dos 8 anos até os 10 anos, por exemplo. E inevitavelmente o sujeito vai passar por esse início da vida religiosa. Quer dizer que quando eu situo o elemento, o fenômeno no centro da narrativa, eu consigo ter dados processuais, eu consigo demonstrar o período anterior à pontuação que eu quero pesquisar, que é o início da vida religiosa. Eu posso compreender o surgimento disso na historicidade do partilhante, os efeitos causados na própria estrutura de pensamento e no mundo, na base circunstancial do sujeito, os processos de adaptação, de familiaridade com esses elementos. Se esses elementos eles se firmaram como um novo dado divisório, como um marco histórico, se teve refutação, extinção e assim por diante. Quer dizer, os dados divisórios eles têm N utilidades, N utilidades. Através deles nós podemos, por exemplo, compreender como que o sujeito ele passou a acreditar em determinada coisa, ou seja, os processos de construção da fé. Como que o sujeito deixou de acreditar em determinada coisa, que são os processos de quebra da fé. Como que ao longo da historicidade essas crenças elas foram sendo atualizadas, que são os processos históricos que influenciaram nos conteúdos e nos processos da fé, os processos de atualização dessa fé. Como que ao longo da historicidade a fé ela passou a conversar ou se afastar com certas partes do sujeito, como que ela se aproximou das buscas e se afastou das emoções, por exemplo. Eu também posso pesquisar através dos dados divisórios como que ao longo da historicidade a fé passou a conflitar com determinados tópicos ou com determinadas partes das circunstâncias de mundo desse sujeito. Como que ao longo da historicidade os processos de fé eles foram sendo utilizados como submodos informais pelo partilhante, ou seja, como modos dele ser para consigo próprio e para com o mundo. Quando ele teve um conflito no trabalho, como que ele utilizou a fé como modo de lidar com estes conflitos, por exemplo? Ou eu também posso pesquisar a entrada de novos elementos na historicidade e então compreender como estes novos elementos, como por exemplo uma nova relação amorosa, influenciaram nos processos e nos conteúdos da fé do partilhante. E claro, a gente precisa salientar aqui que a gente não tem dados de exatidão, né, Everaldo? Nós escolhemos isso Sim. a partir de um relato histórico. Nós temos as percepções subjetivas do próprio indivíduo acerca da história de vida dele. Ou seja, Sim. o próprio processo de expressividade ele pode não abarcar muitos dos aspectos e muitas das vivências que o sujeito teve em torno desses aspectos, no caso aqui do nosso vídeo da fé. Seja pela limitação da significação e da interpretação por parte do filósofo clínico, seja pelas ferramentas que o próprio sujeito usa para expressar esses conteúdos. Então, os dados divisórios eles têm muitas utilidades clínicas e nós podemos compreender muitas coisas relacionadas à fé a partir dessa ferramenta clínica. Vai permitir dar essa compreensão desta edição contada, desta história contada, desta historicidade contada, né? Exatamente. E mesmo se utilizando dessa ferramenta que permite ter essa compreensão desses períodos que são considerados importantes naquela historicidade, e em alguns momentos pode o terapeuta precisar aprofundar ainda mais, né? Precisar fazer o que nós chamamos de enraizamentos, um aprofundamento vertical num determinado ponto, algo estrutural, algum detalhamento de certa pontuação histórica, enfim, ainda
temos essa ferramenta do enraizamento, né? Exatamente. Poderia nos dar exemplo de questões relativas à fé em que o filósofo clínico pode pesquisar, além dos dados divisórios, a fazer esse aprofundamento através do que chamamos de enraizamentos? Posso sim. Nós podemos pesquisar através dos enraizamentos, por exemplo, os conteúdos da fé do sujeito. Eu posso pedir para o sujeito, olha, me fale mais sobre a sua fé, me fale mais sobre aquele aspecto no qual você acredita. Ou você mencionou que você acredita em determinada coisa, me fale mais sobre isso. E então o sujeito vai falar e eu vou ter conteúdos sobre esta crença. Eu posso compreender via enraizamentos os motivos de ordem lógica e racional por trás da fé. Por exemplo, me fale por que a sua fé conflita com tal coisa. Eu posso, por exemplo, colher uma descrição detalhada da vivência da fé do sujeito, pedindo para ele, por exemplo, você me comentou que quando está com uma dificuldade na vida, costuma orar em uma capelinha, uma capela na sua cidade, e que lá você se sente bem com o cheiro das velas, com o calor daquelas centenas de velas lá dentro, com a sensação de vazio ao teu redor. Me fale mais sobre como é para você esse momento. E então o sujeito vai detalhar a vivência em torno da fé. Eu posso fazer pesquisas de cunho categorial. Por exemplo, você me comentou que na igreja não consegue mais orar porque certos aparatos tecnológicos instalados lá dentro lhe incomodam. Você poderia me falar mais sobre essas coisas? O que exatamente lhe incomoda? Então o sujeito vai discorrer sobre as bases categoriais, sobre as circunstâncias de mundo que interferem aonde? No processo de fé. Através do enraizamento, eu posso pesquisar acerca de conceitos relacionados com certos termos que a pessoa utiliza na historicidade. Por exemplo, eu posso pedir para o sujeito, por favor, me diga o que você quer dizer ao se referir a tantos pecados que eu vivo diariamente. O que são esses tantos pecados que você vive diariamente? Poderia me dar uma definição, uma explicação do que são esses pecados? Eu posso pedir as associações entre tópicos. É claro, a pessoa não sabe o que é um tópico, mas eu guio o intelecto dela aprofundando isto, entende? Por exemplo, eu posso pedir para o sujeito ele me falar mais sobre a relação entre o tópico 2 dele, o que ele acha dele próprio, entre o papel existencial e a fé, a partir de um enraizamento. Por exemplo, você comentou que se autodefine como um homem de fé dentro da igreja. Poderia falar um pouco mais sobre o que é ser um homem de fé? Olha como aqui nós temos uma conversação entre como ele se vê e o papel existencial que ele assume numa certa circunstância, tudo relacionado com o quê? Com a fé. Ou seja, eu posso compreender as relações tópicas dentro do sujeito a partir de certos enraizamentos. Eu posso também pesquisar certos conteúdos da fé relacionados a dados sensoriais, por exemplo. O sujeito diz, olha, para mim a fé ela se vive no corpo, na carne. E eu peço para ele, fale mais sobre isso. Ou eu posso pesquisar, por exemplo, as relações entre os termos agendados e a fé.
Eu posso colocar para o sujeito, por exemplo, olha, quando você pensa na palavra fé, você me disse que muitas lembranças te vêm à mente. Que lembranças são essas? Olha só, eu estou pesquisando os conteúdos tópicos relacionados à fé a partir destes enraizamentos. Uma das maiores ponderações que nós temos que fazer aqui, Everaldo, e a gente frisa isso muitas vezes lá nos cursos de formação, não é? É sobre a aleatoriedade dos enraizamentos. Elas não podem se dar conforme a curiosidade do filósofo. Quer dizer, isso é inadmissível dentro de um processo clínico. Os enraizamentos eles sempre ocorrem de forma planejada, visando obter conteúdos necessários para o planejamento clínico. Eles são sempre respaldados em informações colhidas ao longo da historicidade do sujeito. Sempre. Nós nunca enraizamos, por exemplo, em pontos de dor, a não ser que seja um processo clínico comprovado historicamente e devidamente planejado pelo terapeuta. Ok? Mas essa ferramenta, os dados divisórios, junto com os enraizamentos, eles nos permitem ter uma compreensão muito profunda dos processos de crença do sujeito. É muito interessante. Muito. São ferramentas que dão conteúdos riquíssimos, né, para poder nortear um bom planejamento clínico. E quando tu fala de enraizar por curiosidade, a questão precisa estar conectada com o assunto último, com a questão daquilo que o partilhante veio buscar. Não é um mero e aleatório suprir as curiosidades do terapeuta e suposições. Há todo um planejamento sempre em cima daquilo que é essa alteridade para com o partilhante, né? E a fé, às vezes a gente observa assim que para muitas pessoas a fé é como se fosse congelada, né? Ela é mantida durante todo o tempo na mesma constituição, ela é vivida segundo os mesmos preceitos, conteúdos, sem sofrer atualizações. Tem pessoas que parecem possuir uma fé estática, né? Já outros partilhantes, outras pessoas que ao longo da sua historicidade, elas passam por diversos processos na questão da fé, né? Sejam eles de maturação, essa fé passa por processos de aprimoramento ou mesmo enfraquecimento em alguns aspectos, processos em que há uma mescla de outras crenças, de outros saberes. Então, a gente verifica em consultório várias possibilidades de atualizar essa fé. Você até já comentou algumas coisas acima, né, dos processos de como que as pessoas às vezes atualizam. Eu gostaria que você aprofundasse sobre isso e nos falasse sobre a importância de compreender esses processos de atualização de fé possíveis com o partilhante, né? Entender como que a fé do partilhante ela foi sendo atualizada ao longo do tempo, Everaldo, ela nos permite, enquanto terapeutas, compreender os processos de modificação dessa crença, em especial visando tomar uma série de cuidados quando a gente se aproximar dessa crença em consultório. Também visando aqui o planejamento e a montagem de procedimentos clínicos que tomem como base submodos informais que já são utilizados pelo partilhante através da atualização das suas crenças. Também a gente percebe aqui a importância de compreender os processos de atualização da fé, porque muitas vezes é necessário que o terapeuta ele compreenda para onde caminham certos sujeitos quando movidos existencialmente pela fé. Para onde ele segue. Quer dizer, a partir da historicidade da pessoa, a partir de uma constatação de onde o sujeito ele veio em relação à sua fé,
de onde ele se encontra existencialmente hoje, nesta fé, e do sentido para onde apontam fatores diversos da IP e dos exames categoriais dele, é possível que a gente muitas vezes tenha uma noção de para onde se encaminham existencialmente estas pessoas. Para onde se encaminha existencialmente o sujeito e a sua própria fé num futuro próximo e provável, ok? Se nada lhes tirar desse caminho, é claro. Então, considerando esses movimentos, a gente chama isso de movimento inercial. De onde você veio, onde você está e para onde você se dirige. Muitas vezes, o terapeuta, considerando isso, ele vai necessitar pautar diversos processos profiláticos junto ao partilhante relativos a essa fé. Às vezes, adaptando as crenças desse sujeito, às vezes preparando o sujeito para certas questões que vão surgir provavelmente no futuro. Então você pega um sujeito e você percebe que para ele a fé em certa coisa tem prazo de validade. Ela dura 3, 4 anos. Então ele já está lá na quinta ou na sexta atualização de fé. Porque ele acredita em algo, isso vence, ele deixa de acreditar. Ele começa a acreditar em outra coisa, isso vence e deixa de acreditar. E toda vez que essa fé vence, é uma dor muito grande, é uma angústia muito grande, até encontrar a próxima crença. Então, se eu sei que já existe esse padrão e que ele se encaminha em direção a daqui meio ano, daqui 1 ano, deixar de acreditar naquilo, eu já posso tomar uma série de medidas profiláticas para que isso se dê de uma forma mais tranquila, ou mesmo a fim de evitar isso. Ok? Então, compreender como que o sujeito atualiza a sua fé me permite tomar medidas profiláticas, me permite mesmo elaborar procedimentos clínicos visando a atualização dessas crenças. Porque muitas vezes em consultório nós vamos precisar atualizar essa fé do sujeito. Muitas vezes. Sim, sim. E tendo essa aproximação e entendendo como ele faz os processos de atualização, é entender como ele utiliza os submodos informais dele, né? Exato. E a maneira como ele lida precisa também ser respeitada e compreendida, o submodo dele lidar com tudo isso. Você pode nos citar possibilidades de processos de atualização da fé que são realizados informalmente pelo partilhante ao longo da historicidade dele? Posso. E aqui é bacana deixar salientado que quando a gente fala em informal, quer dizer que a própria pessoa faz isso naturalmente na sua vida. Ela faz isso como um modo próprio de ser no mundo. A gente chama de submodo informal porque nós estamos identificando modos de ser que o partilhante se utiliza sem uma formalidade acadêmica, não é? Quer dizer, quando nós construímos clinicamente um submodo, um procedimento clínico, nós fazemos isso sobre o viés de toda uma formalidade metodológica, de toda uma pesquisa clínica. Então, é uma construção formal de modos de ser para o partilhante. Quando a gente fala em modos informais, a gente está falando naqueles modos que o próprio sujeito usa naturalmente no seu dia a dia, não é? Os submodos formais são as ferramentas também da filosofia clínica, né? Os Exatamente. informais é o que é natural, que naturalmente o partilhante já se utiliza. Exatamente. E olha como é interessante. Falando aqui dos processos de atualização da fé que o partilhante faz informalmente, alguns deles atualizam a sua fé a partir de conhecimentos que são agregados na IP dele. Ou seja, ele utiliza o submodo epistemologia. Ele conhece como ferramenta, como veículo, como modo de atualizar a sua crença.
Outros atualizam a sua fé a partir da conversação com novas vivências empíricas e sensoriais. Eles precisam sentir isto na carne. Às vezes através de algo que a pessoa considera um milagre, por exemplo, uma intervenção divina. Como, por exemplo, se curar de uma doença que já não havia mais esperança. E a gente vê tanto isso na oncologia, não é, Everaldo? Sim. Muito. Nós também temos aqui os processos de fé que são atualizados a partir de necessidades que surgem historicamente, como, por exemplo, a perda de um ente querido e a consequente adaptação da fé desse partilhante para, às vezes, uma visão espiritualista que lhe permita ter uma manutenção da relação com esse ente que se perdeu. Às vezes nós temos atualizações de ordem lógica dentro dessa fé, de ordem racional. Outras pessoas atualizam a sua fé a partir da universalização de termos singulares, ou seja, eles utilizam informalmente um submodo que nós chamamos de indireção ao termo universal. Eles pegam algo que seria pontual e universalizam. Ou então, eles atualizam a sua fé através de movimentos de medida, de comparação, de verificação de pontos positivos, negativos, prováveis, improváveis, elencáveis ou não elencáveis, como, por exemplo, o sujeito que usa o submodo esquema resolutivo e ele começa a pesar as coisas. Ele começa a pesar o que é melhor, eu acreditar ou eu não acreditar. Se eu acreditar, eu ganho isso e eu perco aquilo. Se eu não acreditar, eu ganho isso e eu perco aquilo. E foi tão curioso, uma vez eu recebi um partilhante em consultório, Everaldo, que ele me disse o seguinte: doutor, as coisas não estão fechando direito com a minha nova crença. Eu fui batizado, eu aceitei Cristo, só que eu aceitei ele porque eu pesei, poxa vida, se eu acreditar em reencarnação, ele era kardecista, se eu acreditar em espiritismo e eu morrer, ele pesou, é capaz de eu ir para o inferno. Se eu acreditar em Cristo e a verdade for a reencarnação, o máximo que vai acontecer é eu reencarnar de novo. Agora, se eu acreditar em Cristo, eu não corro o risco de ir para o inferno. Olha como é interessante. Sim. Eu não corro o risco de acabar tendo uma consequência pior. Então ele pesou as fé. Ele pesou como se fossem duas pedras. Com qual que eu fico? Qual que pesa mais, entendeu? Alguns fazem isso. Eles fazem esses movimentos de medida, de comparação, de verificação. Se eu acreditar nisso, se eu acreditar naquilo. É tão interessante. Outros, eles precisam quebrar a fé e reconstruir ela em outras bases, em outros parâmetros, para poder atualizar ela. É uma fé reconstruída. Ok? E há outros sujeitos que atualizam a sua fé simplesmente mudando a base categorial. Um exemplo muito comum disso são os pais divorciados, cada um com uma crença diferente, cada um com uma religião distinta, e que a fé da criança se adapta a cada ambiente. Então, quando ela está com o pai kardecista, ela acredita em espiritualidade, em vida após a morte, em reencarnação. Quando ela está com a mãe católica, ela acredita nos santos, na Divina Trindade e nas coisas da mãe dela. Olha como é interessante. Algumas pessoas, elas têm uma fé tão plástica que elas conseguem acreditar em coisas dependendo das circunstâncias em que elas estão. É tão interessante. Muito elas diverso, têm uma fé vinculada à base categorial. E isso muito pode trazer grandes conflitos para a pessoa. Grandes conflitos. Mas, enfim, há pessoas que têm essas características. Quer dizer, há infinitas formas
informais do sujeito atualizar a fé dela ao longo da vida, em infinitas sim, formas. Ok? sim. Não é incomum, Everaldo, que em consultório, uma vez que a gente identifica a fé como assunto último, por exemplo, o terapeuta ele tenha como parte do processo clínico a promoção de atualizações desses processos e desses conteúdos da fé do partilhante. Só que Sim, isso necessita ser realizado sempre segundo os modos de ser do eu partilhante, partilho sempre. que, Uhum. sabe, que vão guiar o terapeuta na montagem de procedimentos clínicos, os chamados submodos formais que a gente estava falando antes, que vão ser condicionados à estrutura de pensamento do sujeito, aquilo que lhe habita, aquilo que tem peso dentro dele, que vai ser feito considerando os exames categoriais, ou seja, o mundo, as circunstâncias, as relações que o sujeito estabelece, considerando todo um percurso histórico. Então aqui é preciso tomar uma série de cuidados, não é? Respeito, muito respeito, porque às vezes alterar uma base categorial, alterar uma crença, pode tirar o chão deste partilhante, né? Isso eu me refiro a fazer algo numa especulação ou o cuidado e o respeito sempre, né? Sem dúvidas. Gilberto, eu queria falar de algo que a fé, que é um assunto um pouco mais polêmico. Imaginando assim o partilhante vem, você conhece toda a história dele, enfim, a relação, a fé com relação à sua história é um assunto último, atualizou conforme toda a sua historicidade, faz vários procedimentos clínicos, mas existe a possibilidade, claro que existe, a necessidade até de precisar em algum momento fazer um processo guiado de quebra da fé. Aí que eu me refiro que parece polêmico, né? A gente não vai entrar aqui em Sim, questões éticas porque não temos nem tempo e nem é a intenção, né? Os cuidados do terapeuta, a gente já falou muito sobre isso e a filosofia clínica sempre traz isso muito. Mas existem vários motivos que podem levar o terapeuta a fazer esse processo guiado de quebra de fé. Poderia nos dar exemplos de motivos que viabilizariam esse procedimento por parte do terapeuta, da quebra da fé? sim. Isso é um tema muito polêmico mesmo, Everaldo, concordo contigo. E, e é um tema muito complicado, um tema que gera muito debate, e existem aspectos éticos muito complexos. A gente tem que fazer esse tipo de coisa baseado em um estudo profundo da estrutura de pensamento do sujeito, da historicidade. Quer dizer, não é simplesmente decidir algo e sair fazendo. Mas existem vários motivos, como você disse, que levam à necessidade de guiar o sujeito por um processo de quebra da fé. Por exemplo, às vezes o sujeito possui crenças que conflitam com outros tópicos que são determinantes na estrutura de pensamento dele. São determinantes e não conseguem coexistir. Às vezes, o sujeito possui uma necessidade de manutenção do outro tópico e não do tópico 5, não da fé. Então, às vezes, é mais interessante que certas coisas funcionem adequadamente dentro do sujeito sem conflitos do que manter os processos de fé que no momento conflitam com isso. E é claro, aqui a gente vai verificar antes a possibilidade de atualização, se tem como atualizar essa fé para não conflitar mais, se tem como fazer ajustes e assim por diante. Outras vezes, nós pegamos pessoas que possuem crenças que elas conflitam fortemente com a base circunstancial, com os exames categoriais do sujeito. Como, por exemplo, aquelas que levam a pessoa a atos de violência física, a atos de violência existencial. É muito complicado, às vezes,
Você possui neste mundo regras, você possui verdades convencionadas, você possui leis que precisam ser obedecidas. E é preciso considerar essas leis, essas regras que esse mundo possui, que a nossa sociedade possui. Às vezes a gente vai receber em consultório uma pessoa que vai ter uma crença, por exemplo, que leva ela à automutilação, uma crença que leva ela a flagelar os filhos, uma crença que leva ela a fazer coisas que infringem às vezes a própria lei. Então, às vezes a gente vai ter que caminhar com esse sujeito. Quando não é possível uma atualização dessa fé, vai ser preciso caminhar com esse sujeito para um processo de quebra da fé. Outras vezes, a pessoa pode, por exemplo, ter uma crença que inviabiliza vivências importantes na vida do sujeito, vivências determinantes. Às vezes, por exemplo, num relacionamento afetivo. Às vezes, certo relacionamento ele é determinante para a vida do sujeito. E em vários aspectos, em várias nuances existenciais, não somente das emoções, mas do tópico 1, do mundo, do tópico 2, de como ele vê, do tópico 11, das buscas, de várias questões. E às vezes, certas crenças, elas inviabilizam essas vivências. Um exemplo muito comum disso é aquelas pessoas que estão dentro de crenças que nos dizem o seguinte: olha, você não pode se casar, não pode namorar, não pode ter nenhum tipo de relação com uma pessoa que não seja da mesma religião. Mas a pessoa se apaixona, começa a amar, começa a se relacionar com alguém que não é da mesma religião. E às vezes vai haver um embate gigantesco dentro dela. E às vezes nós vamos ter que olhar para a estrutura de pensamento dela e verificar o que é mais determinante, o que é mais representativo existencialmente. Às vezes, infelizmente, a gente vai ter que tomar um lado pelo bem desse sujeito e às vezes, e somente às vezes, em casos específicos, o caminho vai ser o de quebra dessa crença, quando não é possível atualizá-la, é claro. Sim. Outras vezes, nós temos sujeitos que possuem crenças que estão desatualizadas. É como um computador que roda hoje com Windows 98. Quer dizer, eles não acompanharam o sujeito ao longo da caminhada, ao longo da maturação, e agora não são mais adequadas frente às novas formatações da estrutura de pensamento desse sujeito. Como, por exemplo, o sujeito que chega no consultório aos 18 anos ainda acreditando que existe Papai Noel. E às vezes isso não vai mais ser condizente com a atual estrutura de pensamento. Se não é algo que traz problemas, que traz choques, se não é um assunto último, nós não vamos tomar parte disso, nós não vamos tratar disso, mas às vezes isso traz problemas gigantescos para a pessoa. Gigantescos. E aqui, claro, nós temos aspectos éticos muito problemáticos. Nós precisamos ter cuidado, conhecimento sobre o partilhante, sobre a sua historicidade. É uma decisão muito difícil essa de optar pela quebra da crença de uma pessoa. Sobretudo porque, diferente de outros elementos da estrutura de pensamento do sujeito, como por exemplo as emoções, uma fé costuma ser um elemento que, uma vez quebrado, dificilmente poderá ser reparado. Mesmo com todo um aparato e com todo um ferramental clínico que nós temos, é muito difícil restaurar uma fé. E quando é possível, dificilmente a fé volta a ser aquilo que era anteriormente. Ela apresenta uma série de adaptações, de atualizações, que às vezes já não tornam mais aquilo viável, às vezes já descaracterizam aquilo, já não tornam mais aquilo coerente. Então precisa se tomar muitos cuidados nesse sentido, Everaldo.
E nós também sim, temos sim, que salientar que normalmente a fé ela não é um elemento isolado na estrutura de pensamento da pessoa. Ela costuma conversar com outros tópicos, ela costuma ser parte viva, constituinte de outras questões da existência da pessoa. Não é raro que quando a gente quebra uma crença, a gente também quebre uma série de elementos internos que dependem dessa crença. Não é raro que quebrar uma crença gere atualização de uma série de coisas que conversavam com isso. Não é raro que gere a inviabilidade da vivência de muitas coisas que tinham como ponto de partida e como parâmetro essa crença. Desde dados categoriais, circunstanciais, como por exemplo ir numa igreja, estar numa comunidade religiosa, ter certas amizades, até mesmo questões existenciais internas que simplesmente se sim, tornam inviáveis. Como, por exemplo, dados emotivos que desaparecem, valores que são suprimidos, sensações que já não existem mais caminhos para serem vivenciados porque passavam pela fé. Ou seja, nós temos uma gama de fatores dentro de nós que se relacionam com uma coisa como a fé às vezes. E quebrar ela não é somente quebrar ela como uma xícara, que eu só quebro a xícara e pronto. Às vezes, quebrar uma fé é matar, atualizar, inviabilizar uma série de coisas dentro da pessoa. Assim como se eu quebrasse uma xícara e, consequentemente, às vezes a cozinha inteira vai à ruína. Existem sim, aqui conectivos internos, às vezes que são muito fortes, muito preponderantes, ou seja, quebrar uma fé sem saber do que se trata, como funciona, quais os conectivos, sem ter uma plausibilidade clínica, um planejamento, um estudo formal em torno disso, se torna algo antiético, se torna, na minha opinião, algo criminoso para com a existência humana, Everaldo, literalmente. desestruturante para algumas estruturas, né? Tira Exatamente. ali o chão, né? Tira ali o chão, fica sem sustentação, né? Sem Exatamente. dúvida, o cuidado é o cuidado sempre, né? Sempre. Esses processos de quebra da fé, eles lembram muito os processos de atualização, né? De atualização da fé, quebra de fé. Então, a gente rastreia aí a historicidade do partilhante e, de repente, observa um momento em que ele deixou de acreditar em algo, ele atualizou essa crença, aí aplica-se os dados divisórios e aí se compreende esses processos que levaram à perda daquela fé ou atualização, né? Se é preciso ainda, a gente vai, então, enraizar, vai clarear mais o que aconteceu com os conteúdos que habitavam aquele lugar, que eram de sustentação e que agora têm uma formatação diferente, uma conversação diferente, uma associação nova de conceitos com consequências tópicas novas, pontuais, de atualização, ou de quebra, ou de nova fé. Não seria isso, Gilberto, para finalizar, fazendo como se fosse um retrospecto de tudo que falamos hoje, não é isso? Sim, Everaldo, exatamente. É importante frisar que qualquer pessoa consegue identificar na historicidade, com uma relativa facilidade, como se quebram os processos de fé na estrutura de pensamento dela. É só olhar para a historicidade, coisas nas quais ela Uhum. acreditava e não acredita mais, e se perguntar o que aconteceu que eu deixei de acreditar nisso. Essa resposta, por si só, muitas vezes fornece referências para a construção de ferramentas submodais próprias para se quebrar aquilo no qual se acreditava Uhum. anteriormente, para quebrar aquilo no qual se acredita atualmente. Porém, eu não indico que você saia tentando aplicar essas ferramentas clínicas. Eu acho que é necessário prudência, é necessário zelo, e como a gente viu,
Lidar com a fé do sujeito não é só lidar com a fé do sujeito, é lidar com a existência dele como um todo, às vezes. Às vezes, mudar uma fé, mudar uma crença, equivale a mudar quase que a identidade do sujeito como um todo. Tamanho é o efeito que isso tem na estrutura dele. Tamanho é a determinação que isso tem em vários processos internos. Realmente, Everaldo. Foi muito bacana a nossa conversa em torno da fé. Talvez a gente volte para mais um vídeo sobre isso no futuro, não é? Deixamos em aberto, né? O tema permite muitas conversações, né? Sem Fica em aberto. dúvidas. Será um prazer. Everaldo, um forte abraço e obrigado pela parceria novamente. Quem está em casa, muito obrigado por assistir até esse ponto. Até mais, Obrigado, pessoal. Gilberto. Até mais.